Olá, catequizandos! Nesta semana veremos um pouco mais sobre São José, comemorado neste sábado, dia 19, e sobre o Evangelho desta semana. E daremos continuidade aos nossos vídeos sobre os sacramentos, falando sobre o matrimônio, já que São José é o pai da Sagrada Família. Semana passada falamos sobre o sacramento da ordem. Caso você não tenha visto, entre no canal e dê uma olhada, tá muito legal. Vamos lá? Meus irmãos, minhas irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, este final de semana, celebramos São José, grande santo querido da Igreja, pai adotivo de nosso Senhor, homem justo, trabalhador, que possamos ser justos diante de Deus. Justo na Bíblia, além de tudo que a gente conhece por justiça, mais importante é conhecedor das Sagradas Escrituras. Conhecedor das Sagradas Escrituras e meditar e buscar fazer a vontade de Deus. Que São José abençoe cada família, cada pai de família, com a graça da saúde, da paz e do trabalho. Que Deus abençoe todo pai trabalhador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelas mãos de São José. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com grande alegria a solenidade de São José. Ele que é o padroeiro da Igreja do mundo inteiro. Por quê? Porque foi a ele que Deus confiou a guarda da Igreja nascente, da Igreja que nascia, daquele que é a cabeça da Igreja, o próprio Cristo, mas também da Virgem Maria, não é? Mãe da Igreja. Então, São José é o maior, sem dúvida nenhuma, o maior de todos os santos da Igreja Católica, evidentemente, depois da Virgem Maria. E, mais evidente ainda, depois de Jesus, que não é considerado um dos santos, ele é o próprio Deus que se fez homem, santíssimo, mas aqui falamos de uma realidade bem distante e diferente. Então, vamos entender aqui. Diante da ordem das coisas, nós temos Jesus, que é Deus. Portanto, a santidade do homem Jesus, ela é infinita, porque unida à pessoa do Verbo. Muito, muito, muito depois de Jesus, vem a primeira e a maior de todos os santos e santas, que é a Virgem Santíssima. A santidade de Maria, ela é maior do que a santidade de todos os santos e de todos os anjos juntos. Mas aí depois, começa, muito depois de Maria, vem a ordem dos santos. E o primeiro deles, o primeiríssimo é São José. Pergunta a você, mas padre, como nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque existe um princípio teológico de santificação. O que nos santifica é o contato com Jesus. Quanto mais contato nós temos com Jesus, mais nós seremos santos. Pois bem, agora São José conviveu, né, e conviveu crendo, e conviveu amando, e conviveu com o Cristo ali, em contato diário, presencial, físico, nós podemos dizer, com o próprio Jesus. Como não seria ele proporcionadamente santificado a este contato? Aí você diz assim, padre, mas tudo bem, o seu argumento é lógico, mas tem um furo histórico. A devoção a São José parece só ter começado na Igreja e se divulgado mesmo de 500 anos para cá. Como é possível que ele seja o maior de todos os santos? Bom, o que acontece é o seguinte, gente. São José, na providência divina, ele precisava sair de cena. Tanto que ele morre antes de Jesus iniciar a sua vida pública. Morre de amor, morre assistido por Jesus e por Maria no seu leito de morte, mas morre. Morre e ali São José precisa passar em silêncio. É interessante como São José é o santo silencioso. Fala-se muito do silêncio de Maria, mas na verdade quem é silencioso é São José, porque na Bíblia nós temos algumas palavras que saíram da boca da Virgem Santíssima. Eis aqui a serva do Senhor, a minha alma engrandece o Senhor.
Mas a Bíblia nunca diz, José então disse, abre aspas. Não. José vive no silêncio. Ele precisa ser silencioso para que apareça a verdadeira paternidade de Deus Pai. É Deus Pai quem é o Pai de Cristo. Então, uma vez estabelecido durante séculos a fé da Igreja de que Deus Pai é verdadeiramente o Pai de Jesus, quando já não havia mais dúvida de séculos e séculos de fé da Igreja, então a Igreja, inspirada pelo Espírito Santo, vê germinar e florir esta fé maravilhosa que nós temos na santidade de São José. São José, maior de todos os santos. Chegou agora o momento de José. Nós estamos na época de São José. Vamos ser muito devotos desse santo, vendo o amor e a fé que ele tinha para com Jesus. Ele é nosso modelo, não somente, ele é nosso protetor. A devoção a São José seja uma constante na nossa vida. Ele, que é o maior, depois de Jesus e de Maria, o maior de todos os santos. José amava Maria tremendamente. E aqui, gente, nós sabemos que São José é o maior de todos os devotos à Virgem Maria. Nenhum coração humano, depois de Jesus, amou a Virgem Maria como José. Ele sabia que aquela mulher que ele mais amava estava imersa num mistério do qual ele não tinha sido chamado por Deus a participar. E ele então, não querendo expor Maria, resolveu tomar o caminho de uma solução onde ele mesmo estava arriscando ser mal falado. Olha aí o irresponsável do José que abandona a pobre Maria. Mas ele toma sobre si. Esta é a paixão de José. Não é? Esta é a purificação de José. Nós sabemos que os santos, todos eles são chamados a participar da paixão de Cristo. De uma forma maravilhosa, São José, que precisava ser santo e não tinha um martírio como um São João Batista, precisou participar desta noite escura da alma. Olá, então dando continuidade à nossa série de vídeos sobre vocação, hoje eu quero falar de um assunto muito importante, mereceria um curso só sobre ele, assim, uma série de vídeos só sobre ele, que é a vocação matrimonial. A primeira coisa que eu preciso dar conta, que eu preciso ter em mente, é que o matrimônio cristão é uma vocação. O que é uma vocação? Um chamado sobrenatural de Deus. Então, mesmo que naturalmente o homem seja chamado ao matrimônio, sinta-se atraído para o matrimônio, independente da religião, até um ateu pode e sente esse chamado, né, a se unir, um homem se unir a uma mulher. Porém, ser casado, digamos no civil, ser casado em outra religião, eu posso considerar que é meu estado de vida. Qual é o meu estado de vida? Eu sou solteiro, é meu estado civil, meu estado de vida, eu sou casado. Mas quando eu coloco este casamento, este matrimônio, sob o olhar de Deus, fundamentado na doutrina cristã, na palavra de Deus, naquilo que Deus, o plano de Deus quer para o matrimônio, então isso é uma vocação. Então não se baseia somente na atração natural do homem pela mulher e vice-versa, mas se baseia em algo elevado, sobrenatural, que é o amor a Deus. Então qual é o sinal do vocacionado ao matrimônio? Preste atenção, é fundamentalmente aquele que quer formar uma família. A pessoa que deseja formar
uma família cristã, uma família segundo a vontade de Deus. Então, este é o sinal do chamado ao matrimônio. Atenção, porque não é chamado ao matrimônio, preste bem atenção, porque isso é muito importante. Não é chamado ao matrimônio aquela pessoa que não se sustenta na castidade. Essa daí é uma pessoa chamada à conversão, na verdade, né? Ela não pode nem casar. Por quê? Porque se ela não se sustenta na castidade, ela também não vai se sustentar na fidelidade. Muito importante, por isso que o namoro é uma escola para a fidelidade. E a castidade é fundamental para a fidelidade. Sem uma vivência da castidade, não existe fidelidade. Não pode existir a garantia do amor. Então, o vocacionado ao matrimônio, ele é chamado a formar uma família cristã que se baseia na doação, o amor que é doação. O amor verdadeiro, o amor cristão, o ágape, é o doação. Então, o homem deseja doar-se inteiramente à sua esposa, servi-la, amá-la, respeitá-la, protegê-la. E a mulher deseja doar-se ao seu marido, servi-lo, amá-lo, obedecê-lo, respeitá-lo. E os dois desejam doar-se nos filhos. Então, é necessário para a vocação, isso é necessário para a vocação matrimonial, o desejo de ter filhos. Quantos Deus permitir e quantos eu puder. O chamado ao matrimônio é vocação para doação, para doar-se um ao outro, para formar a família, que é este lugar de doação, de amor, de entrega um ao outro. E necessariamente, como eu estava falando, a geração e a educação dos filhos segundo a vontade de Deus. Esses são os pontos fundamentais. Então não é porque a pessoa não se sustenta na castidade. Repito, porque isso é um ponto que talvez confundam muitos jovens. Então, me fizeram uma pergunta aí num dos vídeos. Padre, a pessoa que sente atração por mulher, foi muito engraçado. Então não pode ser padre? Esse meu filho, talvez seja o contrário, tá? O padre não deixa de ser homem, a freira não deixa de ser mulher. Então, um celibatário não é aquele que é assexuado, que não sente atração, que não sente desejos ou talvez tentações, não é isso. É uma pessoa que conseguiu, com a graça de Deus, por um chamado especial de Deus, viver na castidade perfeita, viver no celibato. Espero que eu tenha ajudado a gente refletir um pouquinho sobre o que é a vocação matrimonial. Reze também, pergunte a Deus se você se sente chamado a esta vocação, a formar uma família cristã, a dar filhos para Deus, a ser fecundo em filhos. E atenção, uma última coisa, assumir a vocação matrimonial é uma grande responsabilidade. Se você não tem maturidade, se você não tem responsabilidade, não invente de casar. Pelo menos não enquanto você não amadurecer. É muito importante isso, porque você pode sofrer, fazer a outra pessoa sofrer. Você pode não estar preparado para isso. Então, pense bem, reze bem, procure orientação. A vocação matrimonial não é algo meramente natural, é sobrenatural. E eu preciso responder com as armas e com os meios sobrenaturais, com muita seriedade, com muita preparação e com maturidade. Porque é para o fim da vida, é para a vida inteira. Deus te abençoe. Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o de sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles?
Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta-a, por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Querido irmão, querida irmã, hoje é domingo, dia do Senhor. Nós estamos no 3º domingo da Quaresma. Vivemos os 2 primeiros domingos da Quaresma, um que falava da tentação de Jesus no deserto e depois o domingo 2º da Transfiguração. E agora começa aquilo que é típico da Quaresma deste ano, o convite à conversão, à mudança de vida, transformação de nossa existência, que é a Quaresma com leituras do Evangelho de São Lucas. E hoje o Senhor nos faz um apelo à conversão. O que deve significar para nós o chamado à conversão? Quais são os sinais que ele apresenta para nós? Uma leitura de jornal, uma notícia de jornal, uma notícia de televisão, ou um fato que eu vi passando pela rua, Deus, com toda certeza, através do que é positivo ou negativo, Deus quer dizer alguma coisa a todos nós. Não podemos ficar indiferentes diante de todos os acontecimentos, porque Deus misteriosamente fala conosco através de cada coisa que acontece. E não podemos nos esquecer disso, não podemos abandonar a proposta do Senhor. Somos chamados efetivamente a responder a este apelo de conversão. O finalzinho do Evangelho que ouvimos hoje é precioso. Deus nos oferece oportunidade de conversão. Deus quer dar um tempo para cada um de nós, dando-nos a possibilidade de transformação de vida. Como é precioso saber que o Senhor age assim conosco. Como é bom ter a certeza de que Ele nos oferece esse tempo oportuno para a conversão, para a transformação de nossas vidas. Que nenhum de nós jogue fora todas as oportunidades que nos são oferecidas. Conversão é mudança de mentalidade, conversão é mudança de práticas de vida, é transformação a partir do coração. É palavra de vida eterna.